Estados Unidos vão governar a Venezuela? Essa pergunta vem ganhando força em análises políticas, debates internacionais e nas redes sociais. Em meio a uma crise prolongada, instabilidade institucional e disputas globais de poder, o futuro da Venezuela voltou ao centro das atenções do mundo. Mas até que ponto essa ideia faz sentido? Estamos falando de uma ocupação direta, de uma influência política ou de algo muito mais sutil e estratégico? Neste vídeo, vamos explicar com calma, contexto e responsabilidade o que está realmente em jogo, quais são os interesses envolvidos e quais cenários podem surgir a partir de agora. Você está no Resumo Internacional, o canal que analisa os principais acontecimentos do mundo com clareza, contexto histórico e sem exageros. Aqui, o objetivo não é criar pânico, mas ajudar você a entender o cenário global por trás das manchetes. A Venezuela vive há anos uma crise profunda que vai muito além de um simples problema político. Trata-se de uma combinação de fatores econômicos, sociais, institucionais e diplomáticos que enfraqueceram o Estado venezuelano ao longo do tempo. O país enfrenta dificuldades para manter serviços básicos, garantir estabilidade econômica e preservar a confiança da população. Esse cenário prolongado de fragilidade institucional gera um efeito previsível. Quando o poder interno enfraquece, o interesse externo cresce. Nos bastidores da política internacional, analistas começam a questionar quem terá maior influência sobre os rumos da Venezuela caso o país passe por uma transição significativa. É exatamente nesse contexto que o nome dos Estados Unidos surge com mais força. Não porque os EA desejem necessariamente governar o país, mas porque são uma das principais potências globais com interesses diretos na região. A relação entre Estados Unidos e Venezuela sempre foi marcada por altos e baixos. Durante décadas, os dois países mantiveram relações econômicas importantes, principalmente por causa do petróleo venezuelano. Com o passar do tempo, divergências políticas, ideológicas e diplomáticas se intensificaram. Washington passou a aplicar sanções econômicas e adotar uma postura mais dura em relação ao governo venezuelano, justificando suas ações com discursos sobre democracia, direitos humanos e estabilidade regional. É importante entender que os Estados Unidos raramente optam por controlar diretamente outro país. A estratégia mais comum é exercer influência por meio de pressão econômica, articulação diplomática e apoio a processos políticos internos. Por isso, quando se fala em governar, é fundamental entender que o conceito moderno de poder é muito mais indireto do que no passado. No imaginário popular, governar outro país costuma ser associado a ocupações militares ou administrações estrangeiras diretas. No entanto, no cenário internacional atual, esse tipo de controle é raro e extremamente custoso política e economicamente. Hoje, governar pode significar influenciar decisões estratégicas, participar de processos de reconstrução institucional, condicionar ajuda financeira a reformas específicas e definir quais governos recebem reconhecimento internacional. Em muitos casos, um país continua formalmente soberano, mas depende fortemente de apoio externo para manter sua economia funcionando e suas instituições operando. É nesse ponto que surge a grande confusão. Influência externa não é o mesmo que governo direto, mas pode ser igualmente decisiva. Nenhuma análise sobre o futuro da Venezuela é completa sem considerar o papel das Forças Armadas. Historicamente, os militares sempre foram um ator central no equilíbrio de poder do país. Em momentos de crise institucional, as Forças Armadas acabam se tornando o principal fator de estabilidade ou de ruptura. Sem apoio interno, nenhuma potência estrangeira consegue impor decisões duradouras. Mesmo a maior potência do mundo encontra limites claros quando não há legitimidade interna. Por isso, o futuro da Venezuela não depende apenas de pressões externas, mas principalmente de como os próprios atores internos irão reagir aos próximos acontecimentos. A Venezuela não está isolada no cenário global. Países como Rússia, China e Irã mantêm relações estratégicas com Caracas, envolvendo investimentos, acordos comerciais e cooperação política. Esses aliados observam com atenção qualquer movimento que possa ampliar a influência dos Estados Unidos na região. Em um mundo cada vez mais multipolar, nenhuma grande potência age sozinha sem enfrentar resistência diplomática.
Caso os EA tentem exercer influência significativa sobre uma transição venezuelana, é provável que haja reações indiretas, disputas diplomáticas e reposicionamentos estratégicos. Isso transforma a crise venezuelana em algo maior do que uma questão regional. Ela passa a fazer parte de um jogo global de poder. Do ponto de vista econômico, uma transição com forte influência internacional poderia gerar efeitos imediatos. A revisão de sanções, a reabertura do mercado petrolífero e o retorno de investimentos estrangeiros são possibilidades frequentemente discutidas. No entanto, crescimento econômico sustentável não acontece da noite para o dia. Reformas estruturais, reconstrução institucional e estabilidade política são processos longos e complexos. Sem consenso interno e sem confiança da população, qualquer recuperação econômica corre o risco de ser instável e desigual. E como quase sempre acontece, quem sente os impactos primeiro é a população mais vulnerável. A crise venezuelana afeta diretamente toda a América Latina. Migração, comércio, segurança regional e relações diplomáticas são impactados de forma contínua. Países vizinhos acompanham os acontecimentos com cautela, pois mudanças bruscas podem gerar efeitos em cadeia. Alguns governos veem uma possível transição como oportunidade de estabilidade, outros temem precedentes de intervenção externa. Independentemente da posição política, há um consenso: o futuro da Venezuela influencia diretamente o equilíbrio regional. A resposta curta e responsável é não, de forma direta. Mas a resposta completa exige mais cuidado. Os Estados Unidos podem sim exercer influência política, econômica e diplomática significativa, especialmente em um cenário de transição. No entanto, governar oficialmente um país soberano não faz parte da estratégia moderna das grandes potências. O futuro da Venezuela será definido por uma combinação de fatores internos e externos. Nenhum ator internacional age sozinho e nenhuma solução imposta de fora se sustenta sem apoio interno. A Venezuela vive um momento decisivo de sua história. O país está no centro de interesses globais, disputas geopolíticas e expectativas regionais. Mais do que perguntar se os Estados Unidos vão governar a Venezuela, a verdadeira questão é: quem terá a legitimidade para conduzir o país em seu próximo capítulo? O mundo observa, os interesses se cruzam, mas o desfecho ainda está em aberto. Para continuar entendendo os grandes acontecimentos do mundo com contexto e clareza, inscreva-se no Resumo Internacional.